O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido da noite lisboeta. Tu não és minha filha. Sai da minha casa, Beatriz. Deus não perdoa isso. A voz rouca da mãe, Dona Maria, tremia não de raiva pura, mas de um terror ancestral, enraizado nas tradições católicas que moldavam as paredes caiadas da casa familiar. Beatriz, com o coração apertado como um punho cerrado, sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enquanto a porta se fechava atrás dela com um estrondo que parecia o fim do mundo. Aos 28 anos, ela havia finalmente confessado que carregava no peito há anos o amor por outra mulher. E agora ali estava, sozinha sob o céu estrelado de Lisboa, com o eco das palavras da mãe martelando em sua mente como as badaladas do sino da Sé. A rua de Alfama, com seus lampiões tremulosentes e o cheiro de sardinha assada misturado ao sal do Tejo, parecia zombar dela. Beatriz caminhou sem rumo, os saltos das botas e quando no calçamento irregular até que tropeçou em uma escadaria íngreme que levava a um mirador escondido. Lá, sentada em um banco de pedra, uma figura solitária dedilhava uma guitarra portuguesa, as notas melancólicas flutuando no ar como fantasmas de amores perdidos. A mulher ergueu os olhos, olhos verdes como as oliveiras do Alentejo, e parou de tocar. Estás bem, menina? Pareces um fado encarnado. Beatriz limpou o rosto com as costas da mão, tentando recompor-se. Não, não estou. Acabei de ser expulsa de casa pela minha própria mãe. Por causa de quem eu sou. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de uma dor que ela mal conseguia conter. A estranha, Ana, como se apresentaria mais tarde, estendeu a mão, oferecendo um lenço bordado com motivos de azulejos. Vem, senta-te. O Tejo ouve muitos segredos. Talvez ele guarde o teu também. Naquela noite, sob o luar que banhava Lisboa em prata, Beatriz contou tudo. Cresceu em uma família devota, filha única de Dona Maria e seu João, um pescador reformado que passava os dias consertando redes no cais do Sodré. A casa em Alfama era um santuário de crucifixos e imagens de Nossa Senhora, onde as refeições eram regadas a vinho de colares e histórias de avós que emigraram para Brasil em busca de fortuna. Beatriz estudara literatura na Universidade de Lisboa, sonhando em escrever romances que capturassem a alma portuguesa, aquela mistura de saudade e resiliência. Mas o amor era o fado que ela não ousava cantar. Até conhecer Clara, uma turista espanhola que partira deixando um vazio. E agora, o segredo revelado em uma ceia de Natal, com o cheiro de bacalhau à brás no ar, havia destruído tudo. Ana ouvia em silêncio, os dedos traçando padrões invisíveis na madeira da guitarra. Ela era fadista, uma voz que ecoava nos bares escondidos de Alfama, cantando de amores impossíveis e corações partidos. Aos 32 anos, Ana carregava suas próprias cicatrizes, órfã de mãe cedo, criada pela avó em uma aldeia do Douro, onde as vinhas se entrelaçavam como amantes proibidos. Veio para Lisboa atrás de sonhos, mas encontrou a solidão dos palcos enfumaçados. A família é como o vinho do Porto, envelhece bem, mas às vezes azeda se não for bem guardada, disse Ana, com um sorriso amargo. Eu sei o que é ser rejeitada. Mas olha para mim, ainda canto. Ainda vivo. As horas se esticaram como as noites de verão no Chiado. Beatriz sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um alívio que não era ilusão. Ana a convidou para um copo de ginginha na taberna ao lado, onde velhos boémios contavam anedotas de Eça de Queiroz. Riram, choraram, e quando o sol raiou sobre o castelo de São Jorge, Beatriz percebeu que algo novo brotava em seu peito, não dor, mas uma faísca de esperança. Ana acompanhou até o elétrico 28, prometendo, volta amanhã. Há mais fados para cantar. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções para Beatriz, como as marés do Tejo que sobem e descem sem piedade. Ela se instalou temporariamente em um quarto alugado no bairro Alto, um espaço apertado com vista para os telhados vermelhos e o belício das ruas onde a noite nunca dorme. De dia, trabalhava como guia turística, levando grupos de estrangeiros pelos becos de Belém, explicando a história dos pastéis de Belém e o Manuelino da Torre. Mas à noite, era Ana quem a chamava, como um farol na neblina. O primeiro encontro formal aconteceu em uma tasca escondida no Largo do Carmo, onde o ar cheirava a alho e coentros.
Ana chegou vestida de preto, como as mouras das lendas, com um jarro de renda sobre os ombros. Trouxe-te um presente, disse, entregando um livro amarelado, Os Maias, de Essa. Para lembrares que o amor, mesmo trágico, é o que nos faz humanos. Beatriz sorriu, tocando os dedos de Ana por acidente, ou seria destino? E sentiu um calor subir pelo braço, como o sol de agosto no Algarve. Conversaram sobre tudo e nada. Ana falou de sua avó, que colhia uvas no Douro e contava histórias de sereias no rio, misturando folclore com as orações do rosário. Ela dizia que o coração é como uma ânfora, se rachar, o vinho escorre, mas às vezes, é daí que nasce o melhor porto. Beatriz confidenciou suas ambições literárias, sonhando em escrever sobre mulheres como elas, invisíveis nas páginas da história portuguesa, mas pulsantes na alma da nação. Quer contar de amores que desafiam o fado, que o transformam em algo luminoso. A atração crescia devagar, como as eras que sobem pelas fachadas de Lisboa. Um toque aqui, um olhar ali. Uma noite, após um espetáculo de fado no Senhor Vinho, onde a voz de Ana rasgou o silêncio com estranha forma de vida, Beatriz a beijou. Foi sob a luz fraca de um candeeiro, no beco atrás do teatro, um beijo tímido que se transformou em promessa. Não tenhas medo, murmurou Ana, os lábios ainda roçando os dela. Eu já o tive o suficiente por nós duas. Mas o conflito familiar não dava tréguas. Dona Maria ligava incessantemente, alternando súplicas e maldições. Venha à missa no domingo de Ramos, filha. Deus perdoa os pecadores. Seu João, sempre pacificador, enviava mensagens curtas. A tua mãe chora rios. Volta para casa. Beatriz sentia o peso da tradição como uma capa de feltro no verão, sufocante, inescapável. A família era o alicerce de tudo em Portugal, os jantares de domingo com caldo verde e rojões, as festas de São João com martelinhos e sardinha, as romarias onde se dançava rancho folclórico. Renunciar a isso era como arrancar raízes de uma oliveira centenária. Ana percebia a tormenta nos olhos de Beatriz. Deixa-me conhecer a tua família, propôs um dia, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, entre os pavões que exibiam caudas iridescentes. Talvez o amor convença onde as palavras falham. Beatriz hesitou, mas o desespero a venceu. Marcou um almoço no antigo solar familiar, prometendo a si mesma que seria o último esforço. O dia chegou chuvoso, como se o céu de Lisboa chorasse por ela. A mesa estava posta com porcelana de vista alegre, o cheiro de cozida à portuguesa enchendo o ar. Dona Maria, com o rosto marcado por noites insones, serviu o vinho sem olhar para Ana. Seu João tentou conversa fiada sobre o Benfica, mas o silêncio era um abismo. Então, Ana falou, sua voz calma como dor em repouso. Eu sei o que é perder o lar por amor. Mas o amor verdadeiro não rouba, ele constrói pontes. Dona Maria explodiu. Pontes para o inferno, queres tu dizer? Minha filha era pura e tu a corrompeste. Beatriz defendeu-se, as palavras saindo como flechas. Mãe, eu sou quem sou. Não é corrupção, é vida. A discussão escalou, pratos batendo na mesa, até que seu João, pálido, revelou um segredo guardado por décadas. Eu também amei um homem, na juventude, no serviço militar em África. Enterrei isso para te dar uma família, Maria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um véu rasgado sobre o passado. Ana e Beatriz saíram correndo para a chuva, encharcadas até os ossos, mas ligadas por algo mais forte que a tempestade. Naquele abraço sob o aguaceiro, Beatriz sussurrou, obrigada por ficares. Ana respondeu, o fado nos uniu. Agora cantemo-lo juntas. O segredo de seu João pairou sobre a família como uma névoa do Tejo, densa e reveladora. Beatriz, ainda tremendo da briga, refugiou-se nos braços de Ana naquela noite, no quarto do bairro alto onde o som distante do metro ecoava como um coração subterrâneo. Como ele pôde esconder isso tanto tempo? Murmurou Beatriz, traçando os contornos do rosto de Ana à luz de uma vela. E a minha mãe? Será que ela sabia? Ana, com a sabedoria de quem cantara centenas de lamentos, respondeu, as famílias portuguesas são como os azulejos, belos por fora, mas cheios de rachas por dentro. O teu pai escolheu o silêncio para proteger-vos.
Agora, talvez seja hora de colar as peças. Elas passaram a noite conversando, os corpos entrelaçados em um casulo de cobertores de lã alentejana, compartilhando histórias que teciam suas vidas como um bordado de Viana do Castelo. Ana revelou sua própria ferida, uma irmã mais velha, emigrada para o Canadá, que a renegara por sua orientação, cortando laços como se fossem ervas daninhas. Ao amanhecer, Beatriz decidiu confrontar o passado. Visitou seu João sozinho, no cais do Sodré, onde ele remendava redes sob o sol pálido de inverno. O cheiro de peixe fresco e algas misturava-se ao sal do mar, evocando memórias de infâncias passadas, jogando a apanha da azeitona em Évora. Pai, por que agora? Perguntou, sentando-se ao lado dele em um banco gasto. Seu João, com mãos calejadas pelo tempo, olhou para o horizonte onde o Cristo Rei vigiava de Almada. Porque te vi sofrer como eu sofri, filha. Na guerra, em Angola, conheci o Manuel. Ele era o meu sol no caos. Mas voltei e casei com a tua mãe, construí esta vida de fachada. Não quero que tu faças o mesmo. As lágrimas de seu João eram raras como uma estrela cadente, mas caíram então, salgadas como o Oceano Atlântico. Beatriz abraçou, sentindo pela primeira vez o peso compartilhado de gerações silenciadas. Eu amo a Ana, pai. Como tu amaste Manuel. Ele assentiu, murmurando uma oração antiga, que Santa Rita, padroeira dos impossíveis, nos guie. Enquanto isso, Ana preparava seu próximo espetáculo no Adega do Ribatejo, um antro de fado onde as paredes suadas absorviam os suspiros da plateia. Ela compôs uma nova canção para Beatriz, Saudade de Dois Corações, com versos que falavam de amores que florescem nas sombras das oliveiras. Beatriz assistiu da primeira fila, o coração inchando com cada nota, vendo Ana não como uma fadista distante, mas como a mulher que a salvara da solidão. Mas o idílio foi interrompido por um twist cruel. Uma carta chegou para Beatriz, selada com o brasão familiar. Era de tia Luísa, a solteirona devota que morava em Sintra, guardiã das relíquias da família. Minha querida sobrinha, tua mãe está doente. Câncer, dizem os médicos no Hospital de Santa Maria. Vem depressa. E deixa essa aberração para trás. O mundo de Beatriz desabou novamente. Correu para o hospital, o trânsito caótico de Lisboa, um borrão de buzinas e neons, encontrando Dona Maria pálida em uma cama branca, tubos serpenteando como veias de mágoa. Filha, sussurrou Dona Maria, a voz fraca como um fio de fumo. Perdoa-me. Eu tinha medo. Medo de te perder para o mundo, como perdi a minha própria juventude na fábrica de cortiça em Setúbal. Beatriz segurou sua mão, sentindo o calor fugidio da vida. Mãe, eu nunca te deixaria. Mas tens de me aceitar. A Ana também. Dona Maria fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Eu tentei rezar. Mas o coração. O coração é teimoso como o fado. Ana chegou logo depois, trazendo flores de jasmim do mercado da Ribeira, símbolo de pureza nas romarias do Minho. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao lado, oferecendo silêncio solidário. Naquela sala estéril, com o bip dos monitores como um metronomo implacável, as três mulheres, mãe, filha e amada, começaram a tecer uma trégua frágil. Dona Maria, em um momento de delírio febril, confidenciou: Eu amei uma vez, antes do teu pai. Uma costureira em Alfama. Mas o escândalo. O padre disse que era pecado mortal. O segredo, mais um, rasgou o véu da hipocrisia familiar. Beatriz sentiu uma raiva misturada com paixão. Então, mãe, por que nos julgar? Dona Maria sorriu debilmente, porque o medo é hereditário, como os olhos castanhos da tua avó. Naquela noite, enquanto Ana velava o sono da sogra improvável, Beatriz percebeu que o amor não era uma batalha, mas uma dança, o vira do Ribatejo, onde se avança e recua, mas sempre se volta ao centro. A doença de Dona Maria transformou o conflito em uma corrida contra o tempo, como as carroças de bois que desciam as encostas do Douro na Vindima. Beatriz dividia-se entre o hospital e os braços de Ana, encontrando refúgio nos passeios pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa onde os eucaliptos sussurravam segredos ao vento.
Como fazemos para curar isso tudo? Perguntava Beatriz, deitada na relva com a cabeça no colo de Ana, olhando as nuvens que se moldavam em castelos de fábula. Ana, sempre a âncora, respondia com uma canção improvisada na viola, com paciência, como o vinho que fermenta nas adegas de Vila Nova de Gaia. Tempo e amor, miúda. Elas sonhavam juntas, um futuro onde Beatriz publicasse seu romance sobre mulheres portuguesas, de Inês de Castro a Sofia de Mel Brainer, e Ana gravasse um disco de fado moderno, com toques de morna cabo-verdiana para honrar as raízes africanas da nação. Mas o twist veio disfarçado de traição. Uma tarde, enquanto Beatriz comprava figos no mercado de Campo de Ourique, o telemóvel tocou. Era Clara, a ex-espanhola, de volta a Lisboa para uma conferência de arte. Beatriz, preciso ver-te. Há algo que deves saber sobre a Ana. O coração de Beatriz gelou. Encontraram-se em um café no Chiado, sob os arcos neoclássicos onde Fernando Pessoa outrora meditava. Clara, com os cabelos agora loiros e curtos, parecia uma sombra do passado. A Ana. Ela teve um caso comigo há 2 anos. Usou-me para esquecer outra. Ela é mestra em fados de coração partido, mas destrói-os também. As palavras atingiram Beatriz como uma rajada de vento do oceano na costa da Caparica. Voltou para Ana correndo, o elétrico balançando como seu mundo. É verdade? Tu e a Clara? Ana, preparando o jantar, uma açorda alentejana com coentros frescos, parou, o pilão caindo da mão. Sim. Foi breve, um erro no vazio após perder minha avó. Mas contigo, Beatriz, é real. É o amor que eu canto, não o que finjo. A discussão irrompeu como um temporal de verão, trovões de acusações e quando no quarto apertado. Como posso confiar em ti se mentiste sobre isso? Gritou Beatriz, as lágrimas misturando-se ao vapor da panela. Ana, ferida, rebateu. E tu? Escondeste o teu amor da família por anos. Somos humanas, cheias de falhas como as ruas de Lisboa, irregulares e belas. Beatriz saiu porta afora, vagando pelo bairro alto até o amanhecer, onde os bares vomitavam resquícios de noites loucas. Sentou-se em uma escadaria, abraçando os joelhos, sentindo a traição como um punhal envenenado, não só de Ana, mas do destino que tecia seus fios com espinhos. No hospital, Dona Maria piorava. Seu João velava ao lado, recitando Ave-Marias em voz baixa. Quando Beatriz chegou, exausta e com os olhos inchados, a mãe estendeu a mão trêmula. Filha, o padre veio. Disse que o amor é graça divina em todas as formas. Eu vejo agora. Era um perdão tardio, mas genuíno, como o sol que rompe as nuvens após a chuva. Beatriz chorou, perdoando não só a mãe, mas a si mesma. Ana apareceu à porta, hesitante como uma pomba branca. Deixa-me ajudar. Pelo menos pela tua mãe. Beatriz, exaurida, assentiu. Juntas, cuidaram de Dona Maria, Ana cantando fados suaves ao entardecer, Beatriz lendo trechos da cidade e as sessões de José Saramago, evocando humanidade nas falhas. Seu João, tocado, compartilhou fotos antigas de Manuel, um jovem risonho em uniforme, humanizando o fantasma. O clímax veio em uma noite de lua cheia, quando Dona Maria, em um surto de lucidez, pediu para ver as duas juntas. Cantem para mim, sussurrou. Ana pegou a guitarra e Beatriz, com voz trêmula, juntou-se em um dueto improvisado, amor que o tempo não apaga, como o Tejo que corre ao mar. As notas flutuaram pela sala, misturando-se ao bip dos aparelhos, e Dona Maria sorriu pela última vez. Faleceu ao amanhecer, em paz, com a família, agora expandida, ao redor. O funeral foi em Alfama, uma procissão simples com o cheiro de cera de vela e flores de laranjeira. A comunidade, curiosa e solidária como sempre em Portugal, murmurava orações. Beatriz e Ana caminharam de mãos dadas, desafiando olhares, sentindo o peso do luto transformar-se em força. O luto por Dona Maria foi um rio lento, como o Douro serpenteando pelas quintas do Alto Douro Vinheteiro, carregando sedimentos de dor que fertilizam novas vidas.
Beatriz herdou a casa em Alfama, com suas paredes e quando memórias, o quarto onde brincava de bonecas, a cozinha onde a mãe ensinava a fazer pastéis de nata com a massa folhada crocante. Mas agora era um santuário vazio, assombrado pelo silêncio. Seu João, devastado mas resiliente, sugeriu: vende se quiseres, filha. Começa de novo. Mas Beatriz recusou. Não. Aqui é onde curamos. Ana, sentindo o abismo entre elas após a revelação de Clara, propôs espaço. Talvez eu deva voltar ao Douro por uns dias. Deixar-te respirar. Beatriz, porém, viu na dor uma oportunidade. Não fujas, Ana. Nós duas sangramos. Vamos curar juntas. Assim, mudaram-se para a casa juntas, transformando-a em um lar. Penduraram azulejos novos com motivos de pombas, plantaram um jardim de ervas no pátio, manjericão e hortelã para as sopas de poeiras, e Ana instalou um pequeno estúdio para ensaios de fado. Os dias se entrelaçaram em rotinas ternas, impregnadas de cultura portuguesa. Aos domingos, jantavam com seu João, frango assado com batatas a murro, regado a vinho verde, conversando sobre o mar e as estrelas. Ele contava de Manuel com mais liberdade agora, transformando segredo em lição. O amor não tem gênero, só alma. Beatriz começou a escrever seu romance, batizado Fados Esquecidos, páginas cheias de personagens como elas, mulheres que navegam entre tradição e liberdade, como as caravelas de Vasco da Gama. Mas a traição com Clara ainda doía, uma espinha cravada. Uma noite, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, para onde viajaram de comboio, admirando as planícies ribatejanas, Beatriz confrontou Ana sob os arcos iluminados. Porquê ela? Porquê não me contaste? Ana, com o rosto banhado pelas luzes coloridas das cabeçadas, confessou: eu tinha medo de te perder antes mesmo de te ter. Clara foi um bálsamo passageiro, como um copo de medronho após uma queda. Mas tu és o vinho que envelhece na alma. Elas choraram ali, entre a multidão dançando ao som de concertinas, sentindo a catarse como uma romaria. Beatriz perdoou, não por esquecimento, mas por escolha, o perdão português, profundo como as grutas de Benagil, onde a luz penetra as trevas. Vamos construir algo nosso, disse. Um amor sem sombras. A cura emocional veio em camadas, como as festas de Santo António em junho, onde o cheiro de sardinhas grelhadas enchia as ruas. Ana gravou seu disco em um estúdio no Cais do Sodré, convidando Beatriz para coros suaves. A faixa título, Cura Partilhada, era um hino à resiliência. Nas veias do Tejo, lavamos as mágoas de dois corações, uma só saudade. Lançada em uma noite chuvosa no Music Box, o sucesso foi modesto mas tocante, críticas no público elogiando a voz que humaniza o fado contemporâneo. Beatriz, inspirada, terminou o primeiro capítulo de seu livro em uma viagem ao Alentejo, onde alugaram uma casa em Évora, entre dólmens pré-históricos e vinhas infinitas. De mãos dadas, caminharam pelos campos, colhendo morangos silvestres e falando de futuro, a adoção, talvez, ou uma vida simples com gatos e livros. Quero envelhecer contigo, vendo os pôres do sol em Sagres, confessou Beatriz. Ana riu, beijando sua testa, e eu cantarei para ti todos os dias, até o último fado. O reencontro com tia Luísa, em Sintra, foi o teste final. A tia, com seu chalé romântico cercado de névoa, preparou um chá de camomila e bolos de amêndoa. Eu errei, sobrinha. O medo da família é como a serra, bela, mas traiçoeira. Abraços foram trocados, relíquias familiares partilhadas, um colar de filigrana minhota passado de geração em geração, agora símbolo de continuidade, não de julgamento. Seu João, encontrando paz, começou a namorar uma viúva do bairro, uma costureira como a antiga paixão de Dona Maria. A vida continua, como o fado, disse-lhe a Beatriz. Ela sorriu, vendo o ciclo, dor para renascimento. Meses passaram como as estações em Portugal, o outono dourado das folhas no Parque Eduardo VII, o inverno chuvoso que lava as ruas para a primavera florida das romarias. Beatriz e Ana, agora inquebráveis, navegaram a vida com a graça de quem sobreviveu a um naufrágio.
O romance de Beatriz, Fados Esquecidos, foi aceito por uma editora em Coimbra, com capa ilustrada por azulejos estilizados de mulheres entrelaçadas. O lançamento aconteceu na Feira do Livro de Lisboa, no Parque da Bela Vista, sob um céu de outubro perfeito. Ana cantou uma peça exclusiva, dedicando-a às amadas que curam as nossas saudades. A plateia, uma mistura de intelectuais do Rossio e famílias curiosas, aplaudiu de pé. Beatriz, no pódio, leu um excerto. Em Alfama, onde o fado chora e ri, duas almas se encontraram nas escadarias do destino. Beatriz e Ana, tecidas de tradições e rebeldias, aprenderam que o amor não é uma herança, mas uma escolha, como plantar uma vinha no Douro, apostando no sol que virá. Lágrimas fluíram, não de tristeza, mas de reconhecimento. Seu João, na primeira fila com tia Luísa, enxugou os olhos, orgulhoso. A vida cotidiana floresceu em ritmos simples, enraizados na essência portuguesa. Aos sábados, iam ao mercado da Ribeira comprar peixe fresco para uma caldeirada à moda de Setúbal, cozinhando juntas enquanto riam de anedotas, Ana imitando o sotaque transmontano de sua avó, Beatriz recitando Camões com exagero teatral. Viagens pontuavam os meses, uma escapada à Madeira, onde caminharam pelas levadas bordadas de hortênsias, sentindo o Atlântico como um abraço eterno, outra ao Porto, visitando as caves de vinho onde Ana gravara seu primeiro fado, brindando com Porto Town e à saúde das ausências que as uniram. A cura emocional compartilhada manifestou-se em gestos profundos. Ana, que lutava com pesadelos do passado, encontrou terapia em um grupo de apoio para artistas LGBTQ+, em Lisboa, inspirado nas marchas do orgulho que coloriam o Terreiro do Paço. Beatriz juntou-se, transformando sua escrita em ativismo sutil, workshops em escolas sobre diversidade na literatura portuguesa, citando autoras como Maria Teresa Horta, cuja poesia desafiava tabus. Um domingo de Páscoa, em família ampliada, seu João propôs um brinde na casa de Alfama, pela Maria, que nos ensinou a perdoar. E por vós, que nos mostrastes a amar. O cordeiro assado fumegava, os ovos de chocolate rachavam sob as colheres e Ana e Beatriz trocaram olhares que diziam tudo, um amor maduro, como o queijo de azeitão, cremoso e complexo. O clímax final veio não em drama, mas em quietude. Ana propôs casamento, não legal. Portugal permitia desde 2010, mas elas queriam algo pessoal, mas uma cerimônia privada no Mirador onde se conheceram. Sob o Tejo, com seu João e tia Luísa como testemunhas, trocaram votos tecidos de fado e poesia. Eu, Ana, prometo cantar-te a vida nos dias de sol e de sombra. Eu, Beatriz, prometo escrever-nos eterno, em páginas de coração aberto. Anéis de prata filigranada selaram o pacto, simples como o pão de Mafra. A história delas tornou-se lenda em Alfama, as amantes do fado que curaram uma família partida. Beatriz publicou mais livros, Ana encheu auditórios de Munique e Maputo com sua voz. Mas o maior triunfo era o cotidiano, acordar entrelaçadas, o sol filtrando pelas persianas, o cheiro de café e pastéis chamando para o dia. No fim, o amor não era ausência de conflito, mas sua transcendência. Como Portugal, terra de descobridores e saudades, Beatriz e Ana navegaram tempestades para encontrar portos seguros. E em cada fado cantado, em cada página escrita, ecoava a lição, a cura vem partilhada, como o vinho à mesa, enchendo copos vazios de esperança.